E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Whindersson na área. Estou aqui de volta para mais um vídeo. Hoje vamos falar de matemática básica. Vamos fazer algumas operações com números decimais, beleza? Então, esse vídeo ele é bem especial, é bem particular, que ele vai trabalhar operações com números decimais e nós vamos também falar sobre um projeto, o projeto PIEX, que é um projeto desenvolvido pelo IFRO, né, aqui no campus de Paraná. Então, estou eu, professor Whindersson, junto com a Sueli e a Aldeneiva, e em especial, a gente quer dedicar esse vídeo, quer mandar aquele alô todo especial para a galerinha da Escola Pioneira, tá bom? Então, estamos juntos nesse projeto, o objetivo é ajudar os alunos com a matemática que é importante para a química. Por isso o nome do projeto é Química Matematicamente Química, tá bom? Então serve para todo mundo que quer fazer uma revisão de matemática, mas em especial vai trabalhar os conceitos de operações com números decimais. Vamos nessa começar o vídeo então? Pá! Safadinhos. Primeiro grande conceito, então, gente, ó, é o conceito de frações decimais. O que são frações decimais? O nome já entrega a rapadura, né? Os denominadores, eles são potências de 10, não são múltiplos de 10. Quando fala múltiplos, 10 pode ser 20, 30, 40, 50, mas aqui para nós eles vão ser potências de 10, ou seja, 10, 100, 1000. Então aqui, por exemplo, nessa primeira fração aqui, nós temos 7 décimos, aqui na segunda 3 centésimos e na terceira 27 milésimos. Agora, o grande objetivo mesmo do vídeo é justamente transformar essas frações na outra forma de representação que a gente conhece, que é a representação decimal. Como é que a gente conhece o número decimal? Fácil, né? A parte antes da vírgula a gente chama de parte inteira e depois da vírgula é a parte decimal. É a brincadeira com esses caras aqui que nós vamos fazer agora algumas representações, algumas ideias. Então, esses três valores que estavam em forma de fração, a gente pode pensar de forma muito rápida que dividir um número por 10 é só correr a vírgula uma casa para a esquerda. Então, gente, tem uma regrinha que eu quero mostrar para vocês logo de cara aqui, que eu uso bastante, eu ensino para os meus alunos, que dividir ou multiplicar por potência de 10 por 10, por 100, por 1000, 10 mil, milhão e sei lá, né, um monte de coisa que pode ter, é a gente brincar, a gente trabalhar com a vírgula andando com ela para a esquerda ou para a direita. Então aqui, ó, 7 dividido por 10, 7 décimos, é a mesma coisa que 0,7. É pegar o 7 e correr uma casa para a esquerda. A outra, 3 centésimos, ó, é pegar 3 e correr duas casas. O número de zeros é o número de casas que vai correr, nesse caso 2. Então esse número fica 003. Não precisa montar a divisão, estruturar a divisão para isso, a gente pode fazer direto. 27 milésimos, então. É 27, só que você corre 3 casas, porque tem 3 zeros o denominador, né? 1000. Então você corre 3 casas para a esquerda, ó, 0,27. Então eu queria evoluir essa regra aqui com vocês, para vocês verem como é que a gente aplica esse bagulho. Então olha só, multiplicar ou dividir por potência de 10 é correr a vírgula para a esquerda ou para a direita. Então vamos formatar aqui um pensamento. Ó. Quando você multiplica por potência de 10, a vírgula corre para a direita. Né? Você está aumentando o número. E quando você divide por potência de 10, a vírgula corre para a esquerda, porque o número está diminuindo. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui. Ó. Tem alguns aqui para a gente contar a história. Acho que é só isso aí. Então, pensa comigo. Ó. 75. Aí o cara fala, professor, é muito fácil, é só pegar os 3 zeros e acrescentar. Certo, mas a gente está trabalhando com a ideia que vai te ajudar a resolver outros mais mirabolhosos. Pensem comigo, a vírgula está aqui nessa posição, certo? Multiplicar por 1000... a vírgula vai correr 3 casas para a direita. Então pensa aqui comigo, ó. 75, qual é o passinho da vírgula? Quantos passos ela vai dar? Lá, ó. Conta comigo. 1, 2, 3. Ou seja, nesse intervalo, espero que vocês tenham vendo, eu botei duas vírgulazinhas fantasma para você ver os 3 passinhos que ela correu. A gente vai preencher isso aqui com zeros, ó. Então, esse número, na verdade, é 75 mil. Ah, professor, muito fácil, muito simples, seu safadinho. Você vai colocar um negócio desse numa prova? Basicamente não. Apesar que esse número pode acontecer dentro de um problema, de uma situação da física ou da química e por aí vai. Mas é isso, 75 vezes 1000, a vírgula corre 3 casas para
à direita. Agora olha o outro, o nível de periculosidade já aumentou. 0.00, 525. Tá aqui o número, tá aqui a vírgula. Você vai multiplicar por quanto? Atenção, gente, muito importante isso aqui, ó. Conta comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4 zeros. Então a vírgula vai andar 4 casas para a direita. Lá vai, ó. Conta comigo, lá vai, ó. 1, 2, 3, 4. Ah, safadinho. Ela parou aqui. Deixei as vírgulazinhas fantasmas para vocês verem o movimento, os 4 pulos que ela deu. Mas aí você elimina esses zerinhos que estão antes e a vírgula, o número então é 52,5. Depois eu tenho 23,452. Olha onde está a vírgula aí, ó. Você vai multiplicar isso por 100 mil. 100 mil, atenção, pensa comigo, pensa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 zerinhos. Você vai andar 5 casas, lá vai, conta aí, a vírgula vai pular. 1, 2, 3, 4, 5. E você preenche esses espaços que esses espaços da vírgula deixaram com zeros. Então o número é 2.345.200. Cara, é muito fácil, ó, multiplicar por potência de 10. Você conta os zeros e a vírgula anda para a direita. Se a gente fosse escrever, eu não sou muito fã, que às vezes a galera gosta tanto da regra que esquece a dinâmica, né? Mas se a gente fosse escrever, deixa eu fazer a forma mais decente aqui que vocês merecem o negócio, né? Você vai aqui, ó. Se a vírgula corre para a direita quando você multiplica por números que são potência de 10. Isso é só contar os zeros. E a vírgula anda para a esquerda quando você divide. Então, nesses dois últimos exemplos aí, ó, curte comigo aí, ó. 537,89. Agora eu estou dividindo por 1.000. 1.000 são 3 zeros, né? Então, conta lá, ó, tá, os 3 zerinhos ali, não estou mentindo, tá aqui, ó, 3 zeros, quer dizer que a vírgula vai correr 3 casas, só que agora ela vai para a esquerda. Conta comigo lá, ó, 1, 2, 3, pá! Beleza, os 3 passinhos dela estão aqui, é um zero, e a gente vai sumir com os númerozinhos fantasmas. O número, então, é 0,53789. E o último exemplo, ó, 0,00006, você vai dividir por 100 mil. 100 mil, gente, são 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Isso quer dizer que a vírgula vai andar 5 zeros para a esquerda. Conta comigo os passinhos, 1, 2, 3, 4, 5. E você preenche os intervalos com zero. Olha esse número. É um número muito pequeno, mas se a gente está trabalhando com grandezas da química, a gente está falando aí às vezes de trabalhar com partículas atômicas ou até subatômicas. São números muito pequenos. Então conhecer essa forma de multiplicar e dividir e até conversão de unidades é muito importante a gente usar essa regrinha, tá? Então vale a pena a gente usar esse recurso aí, tá? Eu coloquei aqui, ó, fantasminha, não sei se vocês enxergam no vídeo, mas tem os 5 passos da vírgula ali, mas na prática eles vão desaparecer, porque é assim que tem que ficar o número. Fica esse númerozinho safadinho aí. Mas, ó, a construção é essa. Você está multiplicando por potência de 10, conta o zero, corre a vírgula para a direita. Você está dividindo por potência de 10, conta os zeros e move a vírgula para a esquerda. O tanto de zeros que você tiver, o tanto de pulinhos que ela vai dar. É muito legal, muito divertido, bonito, lindo. Agora, para as operações propriamente dita, adição e subtração, gente, é muito tranquilo mesmo. Para somar ou subtrair, você precisa colocar vírgula abaixo de vírgula. Gente, é regra, segue a regra. Põe vírgula abaixo de vírgula. E você soma como se fosse um número natural, não tem impedimento. Se você sabe somar números naturais, você sabe somar e subtrair números decimais. Sabe, seu safadinho, deixa de conversa. Faz. Você tem que fazer bastante exercício. Quanto mais exercício você fizer, mais fera você vai ficar no negócio e ele vai ficar automático praticamente. Sua mente já vai fazer sozinho. Então tá aqui, ó. Tem 2 exemplinhos, 3, 4 exemplos para a gente fazer aqui juntos. Olha o primeiro, ó. Você vai somar 2,64 com 5,19. O cuidado é pôr vírgula abaixo de vírgula. Então passa a retinha aqui, põe a sominha. Cara, é como se a vírgula não existisse. Você vai baixar ela para a mesma posição. Você vai somar 9 com 4 dá 13, vai 1. 1 mais 6 mais 1 vai dar 8. E 2 mais 5 vai dar 7. Você respeita a posição da vírgula onde ela estava antes e vai ser feliz. Cara, é muito tranquilo, é muito divertido. Subtração. Como é que funciona a subtração? Beleza, gente. Põe vírgula abaixo de vírgula. Subtrai. Subtrai normal aqui, 2 de 1 vai dar 1.
Aqui eu vou precisar emprestar 1, né? Empresta 1 do 8. Aqui ficou 14. Agora o 8 já não é mais 8, né? 14 menos 6 vai dar 8, mantém a vírgula. E esse 8, como eu emprestei 1, você emprestou 1 inteiro, ele virou 10 décimos. Tá? Então ali ficou 7. Você já usou 1 ali, passou, transformou ele para décimos. Então a regra de emprestar 1 é a mesma que a regra para os números naturais. E 7 menos 5, 2. Cara, não é difícil, gente. Tem que acostumar, tem que fazer bastante para ficar fera. A letra C, ixi, aí aumenta um pouquinho o nível de periculosidade do bagulho. Mas pensa comigo, pensa comigo, pensa comigo. Vírgula abaixo de vírgula. Ah, professor, o primeiro número tem uma casa após a vírgula. O segundo não tem nenhum e o terceiro tem 2. O que vale é colocar vírgula abaixo de vírgula. E se você quiser, para facilitar, você pode igualar as casas após a vírgula com zeros. Você não está mudando o número fazendo isso. Pode fazer, pode. Eu permito, pode falar, ó, professor Whindersson disse que pode usar essa porcaria. Iguala. Então aqui em cima, por exemplo, eu completaria 2,7, transformaria em 2,70 para você não ter erro quando for somar as casinhas assim que estão na vertical. O 5 é como se ele, né, tivesse uma vírgula depois do 5, mas eu acrescento 2 zeros aqui. A gente é acostumado com a nossa moeda, tem 2 casas decimais, né, uns centavos. Então tá aí, ó. E depois soma normal, gente. 2 com 0 dá 2, 7 com 4 dá 11, vai 1. 1 mais 2 mais 5 dá 8. Respeita a vírgula, desce ela até o final. Não tem dificuldade. Agora eu tenho 4,2 e eu quero subtrair de 2,53. De novo, ó, vírgula abaixo de vírgula, gente. Acrescenta um 0 para facilitar. Ixi, aqui eu vou precisar emprestar 1 de novo, né? Eu vou precisar emprestar 1 aqui. Tem problema não, empresto 1, virou 10. E esse 2 já virou 1, né? Você emprestou 1, lembra? 10 menos 3 dá 7. Esse 2 agora é 1. Só que esse 1 também, 1 menos 15 não dá certo. Eu vou ter que emprestar mais 1 do 4. Esse 1 vai virar 11. 11 menos 5 vai dar 6. E esse 4, como ele emprestou 1 para a direita, né? Ele ficou 3. E 3 menos 2 dá 1. Então, olha só, somar, subtrair, respeita o sinal, né, dos carinhas, soma números positivos com positivos e negativos com negativos, depois você subtrai uma vez só e o sinal do maior é que prevalece. Mas ainda assim, vamos focar aqui nos números decimais. Se tiver vírgula abaixo de vírgula, completa os zeros depois da vírgula para igualar todo mundo, para você não errar a posição das casas decimais e manda vir. É muito lindo, divertido. Agora na multiplicação. O que tem a multiplicação de estranho? Cara, não tem nada. Se você sabe multiplicar números naturais, você sabe multiplicar números decimais. A única regra é que você vai ter que contar quantas casas após a vírgula tem um número e quantas casas após a vírgula tem o outro. Você vai juntar essas casas e você vai repassar ela para a resposta. Gente, é só isso, ó. Então vamos lá. Você tem aqui, ó, esse número aí para química, para física. É tranquilo ver esse tipo de multiplicação. Hã? Esse outro aqui, pior ainda. Mas tá, 2,46 vezes 3,2, você vai multiplicar 246 por 32. O que você tem que lembrar no final? Que é aqui, ó, como aqui tem 2 casas decimais, ó, aqui tem 2 casas e aqui tem uma, a resposta tem que ter 3 casas. Gente, é só isso, ó. Então você vai lá, multiplicação normal, ó. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 4, 12 e 1, 13, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Colocou os carinhas enfileiradinho, somou 9 e 8 dá 17, vai 1. Aqui vai dar 8 e 7. O que eu disse no começo? 2 casas no primeiro número com 1 no segundo são 3. Então, daqui, onde está a vírgula, tá? A vírgula está na posição aí, ó. Você corre 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Acabou, gente. Não é dificuldade, tem que acostumar. Aí o cara vai resolver um problema, vê um negócio, ai meu Deus do céu, agora lá vem. Cara, é muito tranquilo. Tranquilo. Faz a multiplicação como se não tivesse a vírgula, mas conta as casas decimais que os números têm e você repete a soma delas no final. É muito tranquilo. Ó. 0,27 por 0,003 é como se você fizesse 27 por 3, gente, não é dificuldade. Você vai fazer 3 vezes 7, 21, vai 2, 3 vezes 2, 6 e 2, 8. Só que se você voltar aqui, ó, volta aqui comigo nos números gênios bonitinho. Aqui, ó, 27 tem 2 casas. E 003 tem 3 casas após a vírgula. Então, meu número aqui ele vai ter 5. Conta comigo. Assim de trás para frente, para a esquerda mesmo. Ó. 81.
É um número inteiro. Aí você conta 1, 2, 3, 4, 5 e preenche com zeros aqui, ó. 3 passinhos mais um zero. Tá vendo? Tem que ter 5 casas decimais. 5 casas decimais. É 0,00081. É assim, gente. Multiplicar é muito tranquilo mesmo. E a divisão? A divisão, a única preocupação é o que você faz quando você vê dois números bizonhos, cheio de casa após a vírgula. Iguala com zeros após a vírgula as casas para que eles fiquem com a mesma quantidade. E depois você corta a vírgula, como se ela sumisse. Você não precisa da vírgula. Então, olha só, eu tenho aqui esse exemplo. Pense num exemplo feio. O cara já vai logo pegando o celular para fazer a conta. Ô, safadinho, faz isso não. Você consegue fazer, eu tenho certeza que você consegue. Tá? É muito importante você fazer isso aí. Ó. Coloca os carinhas aqui. Dividendo, divisor. Um tem 3 casas após a vírgula e o outro só tem 2. O que você faz? Igualar. Coloquei um zero aqui. Esse zero não está interferindo no número, porque ele é após a vírgula, né? Está lá depois. É como se fosse um milésimo. Não tem 3 casas todo mundo agora? Assim, ó. Upi! Sumiu a vírgula. E agora como é que você vai dividir? Como se fosse um número natural. Né? Normal. 7.000 para 17.000. Vou multiplicar por 2, que vai dar 14, né? Então, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6 e 2 vezes 7, 14. Subtrai, beleza, 8 menos 0 dá 8, 6 menos 4 dá 2, o 5 não dá por 6, empresta 1, vira 15, menos 6 dá 9, e aquele 6, onde era 7 virou 6, 6 menos 4, 2 e 1 menos 1, 0. Beleza, eu vou precisar da vírgula, porque 2.900 é menor do que 7.000. Quando você precisa da vírgula, na primeira vez, você acrescenta uma casa aqui onde está o dividendo. Ó. Pronto. E agora? 5 vezes 7, 35. Eu quero 29.000. Para 7.000 vai ser 4. Ó. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Vai 1. E 4 vezes 7, 28, 29. Acabou. 29.280 menos ele mesmo dá 0. Então, o resultado dessa divisão é 2,4. Como eu precisei acrescentar o 0, eu acrescentei uma casa após a vírgula. Acrescentei a vírgula depois, né, do 2 e acabou. Gente, é a mesma coisa que dividir números naturais. Vamos ter mais exemplinhos aqui para a gente discutir. Ó. Olha isso aqui. Será que é bizonho? Cara, não é bizonho. 0,076 dividido por 1,9. 0,076 por 1,9. Quantas casas tem o primeiro? Após a vírgula. 3. Quantas casas tem o segundo após a vírgula? 1. Então você completa com zeros aqui. E agora você some com a vírgula. 76 dividido por 1.900. Não dá para dividir. Eu preciso colocar um zero. É um número menor do que 1. Né? 76 dividido por 1.900. Aí eu acrescento um zero aqui em cima. Ainda não dá para dividir. Eu acrescento mais um zero e trago um zero para cá. 4 vezes 20 dá 80. Deve ser 4 aqui. Ó. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 9, 36. Vai 3. 4 vezes 1, 4. E 3, 7. Acabou. Aqui dá 0. A nossa divisão, então, é 0,04. Vocês viram que eu precisei acrescentar dois zeros lá em cima. E aí, depois da vírgula, eu ainda precisei de mais um zero por conta disso. Tá bom? Então, é assim que a gente faz esse tipo de divisão, como faz normalmente com número natural. 12,27 dividido por 3. 12,27 dividido por 3. 3 é um número inteiro. E 12,27 tem 2 casas após a vírgula. O que você faz, seu safadinho? Você acrescenta 2 zeros aqui, porque eu preciso igualar as casas após a vírgula. Essa é a regra da divisão. Agora, sumiu a vírgula. 1.200 dividido por 300. Então, esse 12 aí, tá vendo? Eu estou separando de 2 em 2 casas. Ó. 12 por 3, eu tentaria 4 primeiro. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12. Beleza. Só que aí sobrou 27. 27 não dá para dividir por 300. Então, eu acrescento uma vírgula e um zero. Ainda não deu, né? Ainda não deu. Então, põe mais um número aqui, mais um zero, e põe outro zero lá. E 3 vezes 9, 27. Então, o número aqui é 9. 9 vezes 0, 9 vezes 0. E 9 vezes 3, 27. Acabou. Gente,
Não tem dificuldade, não é porque tem a vírgula no número que vai dificultar. Se você sabe dividir números naturais, você sabe dividir números decimais. Iguala as casas após a vírgula e depois some com zero. Acabou a vírgula, vai ter só na resposta, se precisar. Agora, para aumentar o nível de periculosidade, eu misturei várias operações. O nosso cuidado aqui vai ser só da gente seguir a ordem das expressões numéricas. Lembram daquela ordem? Parênteses primeiro, depois colchetes e depois chaves. Se tiver divisão, separação de partes. Agora, quantas operações você faz as potências e as raízes primeiro, depois a multiplicação e a divisão, e por último a soma e a subtração. Reparem aqui ó, que a multiplicação está em cima, então eu vou resolver primeiro essa multiplicação. Aqui embaixo eu tenho uma subtração, eu vou fazer essas duas primeiro. Então, ó, 0,3 vezes 0,6 é a mesma coisa que multiplicar 3 por 6, que dá quanto? 18. Só que aqui, lembra, a multiplicação, o que faz, gente? Conta a casa aqui após a vírgula, conta a casa aqui após a vírgula, são duas. Aqui tem que ter duas também. O 18 está aqui, ó. Você corre duas casinhas, parou aqui. 0,18. Gente, é muito tranquilo. É muito bonito. Você vai fazer agora 6,2 menos 5. Tá vendo que vírgula abaixo de vírgula, o 5 ficaria assim. Aí o que você faz? Você completa com 0 para facilitar. 2 menos 0 dá 2 e 6 menos 5 dá 1. Ou seja, é 1,2. Em cima, então, o numerador, ó, eu posso trocar por 0,18 e o denominador por 1,2. Agora eu vou fazer uma divisão. Coloco os dois caras aqui, dividendo o divisor. Quantas casas tem o primeiro? 2. Cara, professor, eu não estou enxergando. Tá aqui, seu safadinho. Ó. Bate o olho aqui, ó. 2 casas após a vírgula. E esse aqui só tem uma. O que eu faço? Completo com 0 e corta a vírgula. E esse 0 antes do 18 aqui, lembra que tinha um zerinho aqui, ó? Você pode tirar ele tranquilo daqui. E esse 0, 18 e 18 é a mesma coisa, tá bom? Então, vou apagar um pouco aqui para não ficar tão bizonho. Agora, vamos lá. Eu não consigo dividir 18 por 120, porque 18 é menor do que 120. Então, põe um 0 e a vírgula. E lá em cima, o outro 0. Agora, dá para, por 1, né? 1 vezes 120 dá o próprio 120. Menos 180 dá 60. Como eu já usei o 0 e a vírgula, você não vai colocar outro 0 lá no númerozinho azul, aqui no quociente, tá bom? E como eu já tenho o 0 e a vírgula, essa regra de ir acrescentando só vale para quando você continuar com zeros aqui, ó. Tá? Mas como eu já tenho 1, se eu acrescentar um 0 aqui, eu não acrescento um 0 aqui, não. Se eu já tenho 0 e vírgula, você só vai acrescentar um 0 a mais aqui, onde eu escrevi, quando você precisar de 2 aqui, ó. Então, se esse 600 aqui, ó, se eu precisasse acrescentar 2 números, aí eu colocava um 0 a mais aqui, entenderam? Porque já tem o 0 e vírgula. Quando você usa as duas casas, é só a primeira vez que tem a vírgula. Depois, se tem um outro número, não precisa. Um 0 aqui, você divide normal, e aqui vai dar 5, né? Porque 5 vezes 12 é 60, fechou a conta. Gente, juntei várias operações, multiplicação, diferença e divisão. Vocês viram? Não aumentou nada da dificuldade. É muito tranquilo. É seguir as regras. A multiplicação conta as casas decimais depois de cada número e junta na resposta. Essas casas é o número de casas após a vírgula que vai ter na resposta. Na soma e na diferença, na subtração, põe vírgula abaixo de vírgula e completa com zeros depois da vírgula para ficar bonitinho, formatadinho os números. E na divisão, completa também depois da vírgula o mesmo número com zeros de casas e depois corta a vírgula e divide normal. Beleza? E aí? Qual que é a feiura aqui? A feiura aqui é porque na ordem das expressões numéricas, aqui em cima você precisa fazer a multiplicação primeiro, gente. Aqui embaixo você pode fazer tranquilo, ó, somar esses dois porque não interfere em nada. Então vamos lá. Multiplicar 1,2 vezes 2 é difícil? Não, é só multiplicar 12 por 2 que dá 24. Só que como eu tenho uma casa após a vírgula no 1,2, aqui vai ter uma casa após a vírgula, é só andar uma casinha para cá e pronto. Esse número aqui, ó, então você vai trocar essa multiplicação que nós fizemos aqui, você vai trocar agora por 2,4. E você vai aqui em cima subtrair 4 de 2,4.
Vírgula abaixo de vírgula, acrescenta um zero, não dá para subtrair zero de 4. Empresta 1, 10 menos 4 vai dar 6. Agora aqui não tem 4 mais, porque eu emprestei 1, tem só 3. 3 menos 2 dá 1. Aqui embaixo, 0,1 com 0,4, você vai somar vírgula abaixo de vírgula. Já está certinho aqui, ó, 4 mais 1 dá 5, repete a vírgula e repete o zero. Então, esse número bisonho aí vai ficar assim, ó. Agora eu vou dividir 1,6 por 0,5. Quantas casas tem o primeiro após a vírgula? Oh, muito bem, eu vi, alguém gritou aí. E 0,5 tem quantas casas após a vírgula? Uma. Corta a vírgula, manda ela para as cucuia e divide normal. 16 por 5 vai dar 3, porque 3 vezes 5 é 15, sobra 1. Agora eu preciso de um zero aqui, põe uma vírgula aqui. 10 por 5 dá 2, 2 vezes 5, 10, menos 10, 0. Então eu vou trocar todo aquele número bisonho por 3,2. Não é legal? É tranquilo, gente. Igualou as casas na divisão, você corta a vírgula, você não vai ter mais vírgula, só possivelmente na resposta. Para encerrar esse vídeo, vamos fazer a potência então. A potência, então, se você sabe multiplicar, você sabe fazer potência. Porque a potência é um produto, é uma multiplicação de fatores iguais. Então, por exemplo, se você quiser um número bisonho 1,5 elevado ao cubo, ou sei lá, 0,4 elevado à quarta potência. Esse primeiro não é a mesma coisa que fazer 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5? Então você vai usar a regra da multiplicação. O que diz a regra da multiplicação? Esse cara aqui, ó, aqui ele tem uma casa após a vírgula. Esse aqui tem uma casa após a vírgula. Esse aqui tem uma casa após a vírgula. Ou seja, aqui 1,5 tem uma casa após a vírgula, mas você vai ter 3 fatores. Então, você acumula 3 casas após a vírgula. 0,4 elevado à quarta potência seria 0,4, 0,4, 0,4, 0,4, 0,4, muito 0,4. De novo, cada um deles tem uma casa após a vírgula. Aqui tem uma, aqui tem 2, 3, 4. Ou seja, a minha resposta tem que ter 4 casas após a vírgula. Então, pensem comigo. Se você olhar aqui, opa, professor, aqui tem uma casa. Mas eu vou repetir essa uma casa 4 vezes. Então, a minha resposta vai ter 4 casas. Perfeito, gente. É essa a ideia. Vou apagar um pouco a feiura dessas paradas aqui, porque nós vamos fazer essas duas continhas. E, gente, é muito fácil, ó. Você vai fazer 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1 mais 2 dá 7, né? 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 1, 1. Somou aqui dá 5. 5 mais 5 dá 12, vai 1, 225. Só que agora você multiplica essa resposta por 15, porque é 15 vezes 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12, vai 1. E 5 vezes 2, 10 com 1, 11. E 1 vezes 225 é 225, tá? Vai afastando, a multiplicação normal. E agora você soma aqui, ó, 5, 2 mais 5, 7, 3 e 3. Quantas casas ele tinha? Falem. 3, não é isso? Que é 1,5, 3 vezes. Você vai fazer ele vezes ele vezes ele. Então, a vírgula vai ficar aqui, ó, 3 casas após a vírgula. Olha como é tranquilo. E o 4? 4 vezes 4 vai dar 16. Você vai fazer, então, ó, 4 vezes 4, 4 vezes 4. É 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes. Então, eu vou pegar o 16 e vou multiplicar por 16, que vai ficar mais fácil, ó, mais prático. Tá bom? Para não usar o 4 vezes, 2 deles viram 16, os outros 2 também viram 16. Então vai ficar 16 vezes 16, 6 vezes 6, 36, 6 vezes 1, 6 e 3, 9. 1 vezes 16 é ele mesmo. E aí vem 6, 6 e 9 dá 15, vai 1, 256. Quantas casas tem que ter após a vírgula, lembram? É 0,4 vezes 0,4, 0,4, 0,4. São 4 casas após a vírgula. E aí você começa ali, ó. O 0,0256. Não tem 4 casas? Ou você poderia fazer aquela paradinha que eu estava mostrando antes. A vírgula está aqui, ó, e ela corre 4 casinhas. Ó. 1, 2, 3 e 4. Beleza? Então, gente, olha como é legal. Não é dificuldade, mas você precisa, né, interiorizar essa regra, exercitando, tá bom? Vou fazer mais um para encerrar a aula.
Agora, olha o nível de periculosidade disso aí. Ai, meu Deus do céu, nossa senhora, agora lascou, não lascou. Não, gente. Vamos devagar. Lembra das expressões numéricas. Ó. Aqui em cima, isso aqui eu preciso fazer primeiro para depois subtrair. Aqui tem uma divisão e uma soma, tá vendo? Ó? E depois tem uma potência. Então você pode fazer a potência, pode fazer a divisão, depois o resultado você soma. Então é isso que nós vamos fazer, gente. A física e a química usam muito, tá? Essas continhas assim. Então vamos lá. 1,5 vezes 0,2. Não, é 125 vezes 2. Quantas casas você vai guardar para o final? 1,25 tem 2 e 0,2 tem uma. Guarda 3 casas para o final. 2 vezes 125. 2 vezes 125 é 250, né? 2 vezes 5, 10 vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. E 2 vezes 1, 2. 3 casas após a vírgula. Lá vem, ó. 1, 2, 3. Pronto. 0, 250 ou 0,25. Agora a gente vai fazer 3,6 dividido por 1,8. Quantas casas tem o primeiro? Uma. Quantas casas tem o outro? Uma. Corta vírgula. 36 por 18, gente, é facinho, dá 2. 2 vezes 8, 16. Vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Então é 2. E 5, 0,5 ao quadrado. Não, 0,5 ao quadrado. É 5 vezes 5, que dá 25. E aí você vai pegar o 0,5 tem uma casa, o outro 0,5 que você vai multiplicar tem outra. São duas casas, você pega aqui duas casas. Pronto. Contou, fechou. Lá em cima fica 7 menos 0,25. Foi a primeira continha que a gente fez aqui, né? Ó, 0. Esse aqui dá 0,25. Esse número aqui de baixo dá 2. E esse aqui a gente já fez aqui que dá 0,25. Vamos fazer uma subtração. O 7 é um número inteiro. O 0,25 tá aí, ó, completa com duas casas para ficar mais fácil. O último 0 precisa emprestar, mas o outro também é 0. Então vamos começar emprestando lá do 7, ó. Empresta 1 para cá, fica 6. Esse 10 vai emprestar 1 para cá, ficou 9. Então vamos lá, de trás para frente. 10 menos 5 dá 5, 9 menos 2 dá 7 e 6 menos 0 dá 6. Vírgula abaixo de vírgula, puf, infalível. Para somar 2 com 0,25, vírgula abaixo de vírgula, para soma e para diferença. Completa com zeros. E agora? Só somar 5 mais 0 dá 5, 2 mais 0 dá 2 e 2 mais 0 dá 2. Ou seja, a nossa conta caiu para 6,75 dividido por 2,25. Fração é uma divisão. Então vamos lá. Coloca os dois carinhas, dividendo e divisor. Quantas casas tem o primeiro? 6,75, tem duas. Quantas casas tem o segundo? 2,25, tem duas. Corta as duas vírgulas e divide normal. 3 vezes 2, 6. Então vamos de 3 aqui. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. E 3 vezes 2, 6, deu exatamente 3. E a gente troca toda a nossa continha por 3. Então, pessoal, olha como é legal. Você precisa praticar. Deixa o celular de lado, por favor. Se concentra nas operações para você entendê-las. Você pode usar o celular depois para você ter ou entender a resposta. Mas você precisa saber como é que faz essas contas. E se você souber como faz, você praticá-las vai deixar você ainda mais ninja. Tá legal? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria esclarecer, vai servir para vocês da Escola Pioneira, para nós todos, mas para quem tiver dúvidas sobre operações com números decimais, eu tentei resumir bem rapidão, fazendo um exemplinho de cada, mas vocês precisam guardar essas regras. Reproduz, tenta fazer, inventa o número e vai fazendo, depois você vai lá na calculadora e confere, tá bom? Então, por enquanto é isso, né? Depois eu quero fazer mais vídeos também de matemática básica, com frações, com outros temas, tá certo? Para ajudar quem tem essa dificuldade, mas você precisa superar a sua dificuldade com muita garra, fazendo bastante exercício, né? Pede a Deus sabedoria que Ele ajuda, né? Mas aí a prática, Ele vai dizer, vai meu filho, faz, e você vai fazer, tá bom? Então fica aí meu abraço, Sueli, Aldeneiva, por participar do projeto, e a vocês da Escola Pioneira, meu muito obrigado, grande abraço, fiquem com Deus. Pá!